Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. Hoje celebramos a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Catarina, 1347 a 1380, uniu à profundidade da vida contemplativa uma incansável atividade, mensageira da paz em uma sociedade sacudida por violentas rivalidades. Engajou-se no retorno do Papa a Avignon, na solução do cisma do Ocidente, na reforma da Cúria Romana, na correção dos costumes, na assistência aos doentes e aos encarcerados. Seus escritos, dentre os quais recordamos o Diálogo da Divina Providência e o Epistolário, sobressaem pela sabedoria, fervor da caridade e extraordinária qualidade da linguagem. São Paulo VI proclamou-a doutora da Igreja a 4 de outubro de 1970. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. E o evangelho de hoje é o evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um? Um dos discípulos, André, um irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos aí, nesse evangelho, a multiplicação dos pães. É sempre importante a gente entender o que está por detrás da multiplicação, ou mesmo o que está por detrás do milagre, porque senão a gente pensa Jesus como milagreiro, reduz Jesus e a sua ação como um mágico, e não é esse o contexto. Nós devemos o que o milagre e como que nós também podemos realizar esse milagre. Como diz o tema do Congresso Eucarístico Nacional, que vai ficar lá no Nordeste esse ano: pão em todas as mesas. Então, pão em todas as mesas, ou seja, que haja comunhão. Quando há partilha, o milagre mais forte, mais profundo, e que é possível todo cristão e todos nós cristãos promovermos esse milagre, discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo, é na medida em que a gente consegue realizar o milagre da partilha. Porque quando se partilha, sobra 12 cestos. 12 é um número simbólico, simboliza a totalidade. Então, quando se partilha, sobra para todos. Então, essa é a perspectiva, esse é o que está por detrás, o ensinamento que está por detrás deste milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Eles, diante daquele sinal, entendem Jesus como o profeta, aquele que devia vir, né? Queriam proclamá-lo rei, e aí ele sai fora de perto. Por quê? Porque o reino de Jesus, ele é
um reino diferenciado. Ele não é um reino no qual o Rei Jesus vem para ser servido. A imagem que nós temos no Domingo de Ramos, aquele rei montado no jumentinho, esse é o rei que entra em Jerusalém para doar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Rei Jesus. Então, quando viram, queriam proclamá-lo rei, mas um rei efêmero, passageiro, um rei nos ditames deste mundo, Jesus não queria, porque só no momento da morte que Jesus vai mostrar quem é esse Messias, o Messias que vem para servir, para doar sua vida. Ele é o nosso rei e nós somos os seus súditos, aqueles que servem, os discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje também nós temos um pós-encontro do ECC, muito bom, né? Aqui na paróquia São Sebastião, e fala sobre família, fala sobre a psicologia. Então isso é muito importante para todos, e quem quiser participar, 19h30 aqui na São Sebastião. Mesmo aqueles que não são do ECC podem participar também. A São Sebastião fica na Rua Antônio Vendramini 31, o bairro Nova Vinhedo, aqui em Vinhedo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção por intercessão de Santa Catarina de Sena, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e para toda a sua família. Abençoado final de semana para todos vocês.